Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Cliente. Um espaço para você falar sobre estratégias de negócios aqui na TV Marketing. Hoje eu estou com um convidado extremamente especial que está trazendo um conteúdo riquíssimo, onde a gente vai poder aqui trazer para você muita informação sobre autoliderança, um tema essencial em qualquer empresa, para qualquer líder, para qualquer tipo de gestão. Hoje eu estou com o René Milazzo, psicoterapeuta, mestre em programas de gestão de pessoas e processos empresariais, engenheiro civil e aeronauta. René, quase não dá para eu falar todo esse currículo e eu sei que ainda tem muito mais. Mas boa tarde, boa noite a todo mundo. Obrigado por essa oportunidade, Giovana. A ideia a gente está, não são os títulos, né, que faz a pessoa. O que faz a pessoa é exatamente o que ela pode propiciar para a sociedade. E estou aqui hoje para poder contribuir de alguma forma. Muito legal. E com certeza, eu não tenho dúvida, vai contribuir muito. René, eu já queria começar falando um pouquinho sobre a época que você teve a sua escola de aviação. Nessa escola de aviação, eu soube pelas nossas conversas, eu sei disso, mas queria que você contasse um pouco para quem está aqui nos assistindo, que naquela época você conseguiu um índice diferenciado de aprovação dos seus alunos. Eu não sei se é alunos que falam, você vai me corrigindo aí. Só que você descobriu um método diferente de tirar o melhor das pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa experiência. Giovana, eu vou começar mencionando aqui o título do nosso assunto, que é autoliderança. E eu tive uma vivência muito grande na engenharia, foi uma profissão que eu abracei porque tinha uma herança de pai, de avô e tudo mais, aquela coisa que a gente acaba sendo guiado para isso. Mas, na minha essência, eu costumo dizer, nas minhas veias não corre só sangue, corre querosene de aviação também. Então, depois de um bom tempo fazendo de tudo que você possa imaginar na engenharia, de construção de prédio, estrada, ponte, viaduto, o que você imaginar, eu falei, não, eu não vou, pela minha vida fora, adiando o meu sonho de voar. Então, eu acho que isso é importante, essa conexão com autoliderança, porque, de repente, muita coisa que a gente faz vem, como eu disse, de vozes do passado, coisas que as pessoas já idealizaram em nosso nome. Então, na verdade, eu estou sendo liderado por uma ideia ou por um conceito que não é meu. Então, em dado momento, eu faço uma transição, não vou dizer ruptura, porque eu não deixei engenharia, nem estou demonizando a engenharia, mas, pelo contrário, tenho o maior orgulho. Mas eu fui me meter nesse meio aviatório. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer uma preparação, fui ser mecânico de aeronave, fui fazer um curso que me preparasse para entender isso. Depois fui fazer um curso de despachante operacional de voo, que é aquele cara que faz o plano de voo para o comandante voar. O comandante, é isso aqui, ó. Pouca gente sabe. O comandante não sai voando de qualquer jeito. Alguém faz para ele um plano de voo. Então, e aí trabalhei na Varig, tive uma experiência das madrugadas da Varig, a coisa mais romântica que tem, a gente ali na madrugada, em silêncio, olhando para aquela aeronave que vai voar porque eu fiz o plano de voo para ela. Nossa. Então, tem todo um romance, tem todo um lirismo nisso daí. Eu quero voltar sempre à questão da autoliderança. Eu comecei a me liderar. Bom, próximo passo, eu queria ser piloto, mas caramba, é caro esse negócio de ser piloto. Como é que a hora de voo hoje está menos de R$500, você não voa. E aí, o que eu vou fazer? Já tinha filho pequeno, vou tirar o pão deles para poder saciar um sonho meu? Bom, o que eu fiz? Tinha que entrar numa escola para fazer tirar o brevet. Muito simples. Eu já tinha toda a credencial para criar uma escola e nela tirar o meu brevet. Olha que coisa. E aí, nessa escola, foi uma história meio sinuosa, mas eu estou em busca do meu sonho, em busca do meu objetivo. Empreendedorismo puro, né? Total, na veia, aquela história. E eu acho que isso é liderança, né? A gente ter ideais que sejam nobres, que sejam compartilháveis. Então, eu falei, esse meu sonho, muita gente deve ter dificuldade de realizar.
Abriu uma escola de aviação, foi homologada, e aí já tinha mais 20 minutos de história, porque eu levei 2 anos para homologar. Por quê? Porque eu fui o primeiro civil na história do Brasil que abriu uma escola de aviação. O resto todos são militares. De alguma forma tinha um militar lá, respeito muito e tudo, mas era o civil, eu era o diferente naquela história. Bom, já que eu era diferente, então vou fazer o seguinte, essa minha escola vai ser toda diferente. E em vez de só ministrar as matérias obrigatórias pelo DAC, todas técnicas, eu falei, tem que ter alguma coisa humana nisso daí, porque quando a pessoa está lá, até chegar à cabine do avião para voar, como comandante, ou comissário, seja o que for, quais são os atributos, as soft skills que ele tem que ter? Nessa época nem se falava de soft skills, mas tinha que ter domínio emocional, empatia, né? Curiosidade, capacidade de poder encantar o cliente. Todo mundo é cliente, todo mundo fala. Então, são essas questões e matérias e disciplinas que eu vou colocar. Bom, como a história é bonita e é longa, né? Dá um livro, o que eu fiz? Eu fui colocando, tinha mais matéria de soft skills do que as técnicas. Resultado, os meus alunos começaram a ser aprovados em grande quantidade no DAC. Eu tenho uma cifra que eu nunca esqueço, todas as escolas na época aprovavam aí 46% de alunos, mais ou menos, no exame de preparatório para ingresso nas companhias aéreas. E a minha começou a aprovar 99%. 99%. Por quê? Porque as pessoas estavam sendo trabalhadas de dentro para fora, trabalhando o seu emocional, o seu espiritual, trabalhando o seu relacional, seu cognitivo, e pronto. Então, elas tinham uma outra formação, uma outra preparação, e foi um sucesso. Em 4 anos, ela foi laureada como a melhor escola de aviação do Brasil em mais de 60 anos de escolas, que na época a primeira escola de aviação no Brasil já tinha uma idade de 60 anos, a minha tinha 4. Olha isso, gigante, gigante, maravilhoso. E isso foi em que ano, mais ou menos, Renê? Isso foi no milênio passado. Isso foi nos anos 90. Ah, que legal. Ou seja, né, foi como você falou, assim, nos anos 90, a gente não falava tanto, assim, da importância, né, do desenvolvimento pessoal, das soft skills. Isso. Não era algo assim. Hoje a gente vê uma ampla divulgação do tema, né, do desenvolvimento pessoal, ele faz parte de todo e qualquer caminho de performance. Sim. Mas isso não era falado naquela época. Não era. Dessa forma, não. Foi aí, nessa época, que um pouquinho depois, que o Daniel Goleman aparece com aquela proposta de 9 inteligências. Até então só existia o teste de QI. A pessoa era gênio ou burro, né? Um ou outro. E, na realidade, não era só o intelecto. Você tem a inteligência espacial, relacional, artística, motora e por aí vai. Quer dizer, isso revolucionou esse conceito de inteligência e, naturalmente, de formação de quadros, de pessoas, desenvolvimento pessoal no geral, né? Sim, sim. Maravilhoso. É uma história incrível, por isso que eu insisti que a gente falasse sobre essa parte, porque realmente, né, ter uma história sobre a aviação, sobre uma escola de aviação, sobre um profissional tão completo, contando essa história tão empreendedora, eu tenho certeza que vai trazer insights para muita gente, sem sombra de dúvida. E, Renê, falando aqui, trazendo agora um pouquinho, objetivamente, para o nosso tema de autoliderança. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Por quê? Qual a importância da autoliderança, né? E o que ela significa de fato? Eu acho que essa moldura que eu fiz já era bem elucidativa, mas eu diria o seguinte, eu sou o primeiro cliente de mim mesmo. Essa é a grande verdade. Então, ao longo de cada dia, será que eu me sirvo de uma forma que eu chegue no final do dia, coloque a cabeça no travesseiro e digo, eu estou satisfeito comigo mesmo? Será que eu fiz tudo aquilo que eu deveria fazer, do jeito que eu deveria fazer, da forma que seria mais saudável fazer? Então, é claro que isso envolve algumas ciências ou algumas competências. Então, eu gosto muito de dizer que eu sou uma cebola, né, um combo de várias coisas. De uma forma bastante ampla, eu diria que tem
a questão de espírito, alma e corpo. São um tripé, né? Renê, Oi? fechou a câmera. Voltou? Não? Voltou. Ah, caramba. Não sei o que houve aqui. Talvez tenha entrado uma chamada, mas podemos continuar? Podemos. Depois eu corto, Edito. Tá bom. Bom, eu falava que a autoliderança, ela é um contrato que eu tenho comigo mesmo, como cliente, o primeiro cliente de mim mesmo, né? Então, quais são as expertises que envolvem esse assunto de ser cliente? Então, a gente sempre fala, né? Quando alguém é atendido numa loja, algum lugar, precisa conhecer o que o cliente quer, o que o cliente pensa, o que o cliente sente. Então, transporta isso para si mesmo, para a relação que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, será que eu estou me atendendo nas minhas demandas espirituais, demandas emocionais, a questão mental e a questão física? Sim, são essas quatro coisas, né? Basicamente, o ser humano é formado de espírito, alma e corpo. E sendo que a alma aí, para a gente desmistificar, é um combo aí da questão racional, mental e emocional. Então, eu procuro ter esse cuidado comigo mesmo. E, naturalmente, eu como coach tenho essa visão mais holística, mais abrangente para as pessoas que eu conduzo, que eu ajudo, também para que elas investam nessas áreas e assim elas começam a ter uma noção de autoliderança, né? Quer dizer, não é uma coisa de novo, vou insistir nisso, que vem de fora para dentro. Então, eu tenho muitos anos de experiência na questão de treinamento, por exemplo, e vi muito treinamento fracassar, porque vinham com fórmulas prontas, pré-fabricadas e, eventualmente, até de outras culturas, e impingindo as pessoas, agora você tem que agir assim, assado. Aquilo não dura uma semana. Agora, quando você começa um trabalho de médio, longo prazo, de mudança de hábitos, né, de mudança de mindset, né, e que inclui os autocuidados, aí você está num caminho bom de transformar aquela pessoa não só numa pessoa contente, feliz, mas por isso mesmo uma pessoa apta para fazer outras pessoas felizes, contentes, satisfeitas, bem atendidas. Então é uma mudança cultural, na realidade, aí, né, que a gente está falando, que vem de dentro para fora. E é um caminho a ser seguido, não adianta a gente achar que as coisas mudam de um dia para o outro, né? Imagino que tem aí um caminhar que precisa ser cumprido para chegar com qualidade, que eu quero dizer, nesse estágio, né? Onde você realmente consegue cuidar aí das suas emoções, gerir as suas emoções de uma forma que traga aí para você maiores resultados. Eu acho que muitas pessoas são um pouco imediatistas por vezes, né? Querem resultados para amanhã, não fazem aí um bom trabalho de base. Isso mesmo, Giovana, você falou bem. A nossa cultura é uma cultura imediatista, né? Sim. Se você pegar até historicamente, antropologicamente, nós somos uma nação muito jovem. 500 anos não é nada. Você vê um documentário sobre a Itália e a França, essa cidade tem 3.000 anos. Isso para não falar no Oriente, né? Então, a gente ainda tem essa angústia de ser tudo muito rápido, muito imediato, muito febril. E só que a pessoa leva 30, 40, 50, 60 anos para chegar a um determinado estágio. Não é em uma semana que ela vai mudar. Então, eu costumo dizer para os meus coaches que a gente tem que fazer um contrato aí no mínimo de 6 meses a 1 ano para mudança de hábitos. Tem aqui um atenuante, tá? Que é só para, puxa, a pessoa está olhando, eu vou levar 6 meses, ó, quem está ouvindo já deve até ter arrepiado aí. Mas tudo bem, ó, tem um atenuante, que a gente sabe que pela neurociência, se a gente quer mudar um hábito, é só fazer aquela mesma ação durante 21 dias. Porque esse é o ciclo de mudança, de mutação da nossa mente, da nossa amígdala cerebral, que é onde tudo se decide. Então, sim, quero acordar num outro horário, vou orar, vou acordar às 5h38 da manhã. Você que está vendo, faz esse teste. Não precisa ser 5h38, mas acorda todos os dias, bota o despertador 5h38. Garanto que no 20º você não precisa do despertador. Foi feita uma mudança no seu modelo mental.
Legal, né? Excelente. Excelente, já fica uma dica para quem está aqui, uma dica prática já para amanhã já começar a Isso, testar aí suas mudanças de hábito. Muito legal. 21 dias. 21 dias, é isso. E Renê, quando a gente fala de pilares, né? Queria que você falasse um pouquinho quais são os pilares do desenvolvimento pessoal que configuram a autoliderança. Só lembrando que eu até já falei um pouquinho aqui do espírito, alma e corpo, não podemos perder isso de vista, mas para muita gente isso é um pouco intangível, talvez. Uhum. Então, até porque, por exemplo, quando fala espiritualidade, então estou falando de religião? Não, necessariamente. Estou falando de valores superlativos que não dependam das circunstâncias e que a gente cultiva isso, como, por exemplo, apreciar o belo, apreciar a arte, apreciar a natureza, apreciar a pessoa que está à nossa frente. Isso é espiritualidade, porque, no fundo, eu estou falando da substância mais nobre que existe em todo o universo, que é a palavra amor. Eu diria que a palavra amor concentra todo o desenvolvimento pessoal. Mas amor é uma palavra também intangível. Então, vamos lá, perdão. Perdão parece que também é uma dessas palavras de confessionário, mas na realidade não é. É uma questão de a gente viver livre de pesos emocionais que vão sendo contraídos ao longo do tempo, até pela nossa cultura, muito crítica. Então, eu critico o governo, critico o médico, critico o advogado, critico o esposo, o marido, o filho e tal. Nós nos tornamos especialistas em crítica. Aí eu pergunto, como é que essa pessoa vai se comportar no mundo profissional, pessoal, se a grande essência dela é crítica? Ela não contém uma barreira, vão se formando alguns anteparos entre ela e a realidade. Esses anteparos ou filtros, elas acabam fazendo com que a pessoa tenha sempre uma leitura negativa das coisas. Então, voltando à sua pergunta, Giovana, eu penso que a gente tem que reformar um pouco essa nossa convivência com a realidade. Como é que a gente faz isso? Já falei da espiritualidade, mas vou botar aqui alguns pontos também importantes. O aspecto cognitivo, o aspecto emocional e o aspecto comunicacional. Essa palavra é meio estranha, mas já vou explicar. O que é o cognitivo? Cognitivo é eu perceber o meu entorno do 3D. Né? A cognição começa onde a gente percebe as paredes, a dimensão de onde eu estou, eu me situo no presente. Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas ou está lamentando o passado ou ansiando o futuro. E não estamos no presente. Então, isso acaba embotando o cognitivo. O emocional, ele é uma consequência disso, que eu acabei de falar. Né? Quer dizer, eu estou sempre, de alguma forma, meio preocupado, tenso, azedo, sobressaltado, com alguma coisa errada que pode acontecer. O meu emocional, ele vai ficando comprimido e, com isso, eu começo a me tornar uma pessoa aquém do que eu poderia ser. O meu potencial não se desenvolve, porque o meu emocional, e ainda inflado pelas vozes que eu tenho do passado, por exemplo, é um tio, um pai, uma mãe, um avô que fala: você, meu filho, não vai dar para isso, não vai dar para aquilo. Cuidado, olha, tem um perigo aqui. A gente vai se tornando um poço de medos e ressentimentos, negatividades. A gente, em algum momento, precisa fazer um descolamento desse passado, é o aspecto emocional, né? Para poder ir para o próximo, que é o comunicacional. Como é que eu me comunico? Se eu não estou bem resolvido no cognitivo e no emocional, como eu posso me comunicar? A minha comunicação sempre vai ser, como eu vou dizer, impregnada, contaminada por essas coisas não resolvidas, que eu vou trazendo inconscientemente. Então, o trabalho do coaching, né, no caso, meu caso, tá? Eu gosto de me situar e me definir como psicoaching, porque eu tenho uma formação da psicanálise, que olha um pouco para esse passado, e o coaching, que olha para o futuro. Então, quando você faz a junção disso, eu tenho o psicoaching.
que eu faço? Eu trabalho, faço uma revisitação com a pessoa dos seus registros passados, anteriores, e fazemos uma leitura de como ela é no presente para projetar o que é possível no futuro. Então, os pilares são esses, né? Da questão do o cognitivo, trabalhar o cognitivo, memória, concentração, aí entra exercício de meditação, né? De respiração, de alongamento. Depois eu tenho o emocional, que é a questão do perdão. Questão de perdão é uma palavra interessante porque ela se refere a perder. É perder um pouco, às vezes, a razão, perder um pouco aquelas certezas absolutas, perder aquela raiva, perder, deixar para lá, para poder estar livre, ponto, para poder me comunicar. E aí o quarto item, que vai ser resultante disso tudo, é o funcional. Agora eu posso funcionar. Então, eu costumo dizer o seguinte, tem muito palestrante, muito trabalho de treinamento que começa pelo fim, impingindo a pessoa, né? Treinamento, treinamento. Eu fazer só um recortezinho aqui. Eu fui gerente de recursos humanos de uma grande universidade e quando eu cheguei lá, eu fui convidado para ser o gestor de TID. TID, tu sabe, é treinamento e desenvolvimento, né? Eu falei, pô, de cara, vamos fazer uma mexida? Eu prefiro que seja DIT. Por quê? Porque eu acho que desenvolvimento humano vem antes do treinamento. Simples assim. Giovana, levou 3 anos para mudar a plaquinha da minha sala. Olha isso, olha isso. E a gente, às vezes, olhando tudo isso que você tão bem pontuou, a gente quer, às vezes, que um profissional ele esteja ali totalmente pronto para atender as pessoas, para levar o melhor para as pessoas, para levar melhores experiências possíveis, mas a gente não está fazendo o nosso trabalho de casa de observar se aquela pessoa está realmente preparada, de como que a gente consegue desenvolver os melhores talentos das pessoas, né? A gente só quer o quê? Realmente, como você falou, levar treinamento técnico, levar treinamento de excelência de atendimento, levar treinamento de excelência de performance, etc. Mas, gente, e como as pessoas realmente estão na sua essência? Será que elas estão preparadas para isso? Isso, né? Muito bem. Eu costumo dizer que é como se fosse um terreno que precisa ser arado. Simples. Sim. Certo? Não é em qualquer terreno que eu posso lançar qualquer semente. Então, eu sei que isso é um pouco mais, leva um pouco mais de tempo, leva trabalho, talvez doa. É uma frase que eu digo há décadas, leva tempo, dá trabalho, talvez doa, mas não tem outro caminho. Tem que fazer a preparação do terreno para adubar, né? E o adubo, é bom lembrar, né? Ele fica debaixo da terra, no humus. E daí vem a palavra humildade. Olha que interessante, do humus. Olha isso. Legal, né? René Milás também é cultura, então... Muita! Excelente. Então, o humus, né? E a palavra, olha que interessante, é da palavra humus, que é aquela umidade que fica invisível debaixo da terra, que nasce a humildade e o humor. Olha! E a gente tá falando de atendimento ao cliente, olha só, se não tiver humildade e bom humor, o que você acha? Não tem como. Não tem como, fica muito difícil. E, Renê, para a gente já, infelizmente, ir caminhando para o nosso final aqui, porque com certeza esse assunto está muito bom, é muito bom ouvir você falar, dividir um pouquinho aqui com essa audiência todo esse seu conhecimento, um pedacinho, na verdade, do seu conhecimento, mas a gente já veio falando aqui muito especificamente da autoliderança, a gente falou de desenvolvimento pessoal, que são temas que vão interferir diretamente, como eu pontuei há pouco, na percepção do cliente na hora que ele está de frente para uma empresa, né? Porque, de alguma maneira, ele vai interagir com essa empresa através das pessoas, em boa parte das vezes, né? E aí, diante disso, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a diferença entre cliente e fã, porque como que isso se dá, né? Qual é a diferença do cliente que é só cliente, mas do cliente que é fã? O que aconteceu aí nesse caminho que ele virou um fã? Ótima pergunta, Gil. É o seguinte, eu vou responder fazendo outra pergunta. Vocês acham que existe cliente fiel? Essa é excelente, essa eu sei. Eu acho que
dificilmente quem está ouvindo a gente aqui vai ter essa percepção tão fina, mas que faz toda a diferença. Então, é que a gente costuma dizer o seguinte: você pode atender ele de uma forma extraordinária, muito bom, mas ali do outro lado abre um concorrente lá que melhora esse atendimento. Você acha que ele fica com você? Só tem uma situação em que ele fica com você, se ele for seu fã. E aí, você lembra lá daquela base que a gente falou lá do emocional, do cognitivo, do afetivo, né? Do relacional? Quer dizer, se estabelece uma relação de intimidade com a pessoa. É bom, importante a gente situar o seguinte: o cliente não pode ser visto como um número. E, geralmente, inconscientemente, a gente vê. Quando entra dentro da loja aquela pessoa lá, é muito difícil, se a pessoa não está reformada internamente, esse que está atendendo, aquilo ali é lucro visível, é o potencial, alguma coisa assim, e a pessoa sente isso. A pessoa sente que você está ali atendendo, mas é um atendimento meio de celofane, sabe, chupar a bala com papel celofane? É aquela história. Então, assim, a ideia é, não existe cliente fiel, mas o fã é fiel. É esse fã que se encanta com você, pessoa que está ali atendendo ele. Eu não estou falando só do lojista, não. Eu, como pai, marido, amigo, coach, tudo, eu quero que as pessoas sejam fãs, porque, sabe por quê? Porque ela vai naturalmente, ela vai ficar comigo o tempo todo, ela vai falar bem de mim naturalmente, ela vai trazer outras pessoas para mim naturalmente. Olha o orgânico aí, né? Sem que eu tenha que fazer nenhum tipo de outdoor, de divulgação, de propaganda, de marketing, nem nada. Agora, é importante que a pessoa tenha isso genuinamente, autenticamente, e não como mais uma ferramenta, uma malandragem a mais para poder vender mais. E aí vender imagem e tudo mais. Então, será que eu respondi? Perfeito. Perfeito. É muito como a gente vem falando aqui, totalmente na linha do que a gente vem falando, de que o que a gente precisa buscar é a lealdade, e lealdade só vai acontecer, de fato, quando a gente coloca um conjunto aqui, né, de experiências para esse cliente positivas, diminuindo o seu esforço, melhorando a comunicação, com uma comunicação emotiva, proativa, que faça esse cliente se sentir aí totalmente confortável de estar com você. Então, faz todo sentido, perfeita colocação. E é isso. Eu acho que quando a gente fala de experiência do cliente, quando a gente fala de buscar a lealdade do nosso cliente, a gente fala de uma estratégia de crescimento para uma empresa, né? Onde a gente cuida da base e a gente traz mais através desses próprios clientes que estão satisfeitos. Então, estratégia de crescimento. Costumo dizer que o fã, ele faz parte do time de vendas. Sim. Sim. É isso mesmo. É isso mesmo, perfeito. Nenê, foi incrível estar com você hoje nesse programa. Um programa que, com certeza, está ajudando a muitas pessoas com muitos insights em suas empresas, em suas vidas profissionais. Tenho recebido muitos feedbacks positivos e eu não tenho dúvida da grandiosidade desse conteúdo. Queria pedir que você deixasse aqui, para quem está nos assistindo, as suas redes sociais, os meios de como a gente pode te encontrar, como as pessoas podem encontrar o seu trabalho. Basicamente, né, se botar o meu nome René.Milazzo lá no LinkedIn, e no próprio Facebook e tudo, vocês me acham também. E tem o meu telefone, não sei se eu posso deixar também. Pode. O telefone, né? Que é o 98269-9902, que é o Zap também. Hoje é tão usado, né? Prefixo 21, tá bom? 98269-9902. E o site www.academiadapessoa.com.br, e lá você que está me vendo pode saber mais do quem eu sou e o que eu faço, um detalhamento um pouco maior do que a gente acabou de falar aqui. Foi um grande prazer, Giovana, estar com você aqui, pessoa brilhante também, que eu admiro, e espero que a gente tenha outros momentos como esse. Com certeza teremos. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada por esse conteúdo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por dividir um pouquinho com a gente aí
todo esse conhecimento excelente. Obrigada, Renê. E para todo mundo que está nos assistindo, em breve voltaremos com mais um programa. Muito obrigada por ter permanecido aqui com a gente. Manda o seu comentário nas nossas redes sociais. Tem a rede social da própria TV Max e na minha rede social, que sempre aparece por aqui em algum lugar, @GiovanaTerraCX. A gente quer te ouvir, a gente quer dar uma mentoria para você também. Então, mande suas dúvidas, seus questionamentos, porque a gente quer falar sobre eles aqui. Um grande abraço, nos vemos. Tchau, tchau.